eu sou a Luana Lessa e vou falar para vocês um pouquinho sobre a estrutura fundiária brasileira e os conflitos no campo. Quando eu falo para você de estrutura fundiária, eu estou te falando mais ou menos como é que a gente distribui espacialmente o acesso ao campo, o acesso à terra. Então vamos ver aqui a distribuição de imóveis rurais no Brasil. De cara eu já te digo que tem concentração fundiária, ou seja, concentração de terras. Então olha para cá, a gente tem o quê? Menos aqui, dimensão de imóveis, aqui a gente tem menos de 10 hectares. Primeira coisa que a gente tem que pensar, o que é um hectare? São 10 mil metros quadrados, então aqui são 10 hectares. Número de propriedades, tá? Ou seja, 49,7% das propriedades são o quê? Pequenas. E aí vamos olhar, de 10 a 100 hectares. Aí a gente já começa a diminuir o número de propriedades. Ou seja, aquela quantidade de propriedade grande já, na verdade, são menos propriedades. E aí você vai de 100 a 1.000 hectares, de mais de 1.000 hectares. Aí você vem, olha só, cada vez diminuindo mais. Aqui 9,7% dos números de propriedade e 0,9% dos números de propriedade. Mas para você entender basicamente o que eu estou falando, é isso aqui, ó, área ocupada. Ou seja, percebe que eu tenho uma diferença? Muitas propriedades, na verdade, ocupam muito pouco. 2,3%, enquanto 0,9% das propriedades ocupam um espaço, de 45,1% desses imóveis, espaço de imóveis rurais. Percebe que, na verdade, esse gráfico mostra para a gente o seguinte: muita terra nas mãos de poucas pessoas. Muitas pessoas ocupam, na verdade, pouco espaço de terra. Isso é o quê? Uma desigualdade de acesso à terra. A gente chama isso de concentração fundiária. Esse gráfico te deixou bastante intrigado, sobre como é que se dá esse acesso, já que poucas pessoas elas vão ter acesso a muita terra. Como é que isso ocorre? Isso ocorre devido há processos já históricos do Brasil de acesso à terra através de compra e venda. Então, quando se dá o acesso à terra no Brasil a partir de compra e venda, se você tiver dúvidas sobre como a gente lida com o acesso à terra, lá no período colonial e imperial do Brasil, procure nos nossos vídeos. Aqui eu estou te mostrando basicamente que essa dificuldade de acesso à terra se mantém. E aí isso gera conflitos no campo. Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa entender sobre acesso à terra são duas ideias aqui de latifúndio e minifúndio. Um latifúndio, ele é conhecido popularmente por ser grandes propriedades rurais. Então, grandes propriedades rurais são latifúndios. Só que, pela legislação, a gente vai entender latifúndio como grandes propriedades rurais, mas grandes propriedades rurais que você não está produzindo ali. Está ali parada, a pontos para usar como especulação do terreno. Como é que se dá uma especulação do terreno? Por exemplo, você tem esse espaço aqui rural. Você não está produzindo nele. Se você não está produzindo, a gente chama ele de improdutivo, certo? Porque não está tendo nenhuma função social, nenhuma função econômica, ele está parado. Agora, ele tem um preço que você comprou. Agora, se passar uma estrada desse lado de cá, essa estrada diz para a gente que o seu espaço rural ele é importante, já que ele tem acessibilidade para ir para outros lugares. Então, se você produzir aqui, essa produção ela pode ser escoada para outros lugares, o que faz com que eu possa considerar essa terra mais valiosa. Então, muitos espaços improdutivos ficam aguardando um processo de especulação imobiliária. Imobiliária não, uma especulação da terra. Porque eu não estou produzindo, eu estou esperando apenas que essa terra se valorize sem nenhum tipo de produção nela. Essa ideia de uma grande propriedade improdutiva
O que acontece com a questão da terra improdutiva? Ela vai ser segurada pelo Estado, né? O Estado vai pegar aquela terra para fazer assentamento. O que é isso? Se você não tem nenhum tipo de produção ali, significa que você não tem porquê você continuar com aquela terra improdutiva. Então, o que o Estado faz? Ele viu que aquela terra está improdutiva, né? Ele vai pegar aquela terra e vai dividir em diversos grupos, sejam movimentos sem terra, tem vários grupos de movimentos sem terra, na verdade, então você vai ter vários tipos de divisão, né? E eu vou dividir entre as populações que querem um espaço para produzir e não têm acesso à terra, devido à minha desigualdade de acesso ao campo, tá? Então, quando se percebe que uma terra pode vir a ser chamada de improdutiva e ela pode vir a perder, né? O dono vai perder essa terra porque ele não tem nenhum tipo de função social e nenhum tipo de função econômica. O que muitas vezes acontece? Aí ele começa a produzir. Aí ele vai começar a produzir com um modelo específico. Por isso que eu coloquei para vocês aqui essas aspas, porque a gente vai falar de modernização do campo, alta produtividade, mercado externo. Aí você coloca ali, por exemplo, gado. Gado vai ser a forma mais fácil que você tem de transformar uma terra improdutiva numa terra produtiva. E aí você coloca o gado vai ser feito de que maneira? Através de uma modernização agrícola. Agrícola não, agropecuária. E aí, rapidinho, essa terra de improdutiva se torna produtiva, com os moldes de mercado. Então, a gente vê, na verdade, que isso aqui, o fato de você ser altamente produtivo ou ser improdutivo, é muito sensível a partir do momento que você consegue transformar essa improdutividade em produtividade, tá? Então, o latifúndio, para a gente, vai ser grandes propriedades, né, rurais, consideradas improdutivas. E aí a gente vai justificar, esse improdutivo pode vir a se tornar produtivo facilmente, uma vez que os donos dessas grandes propriedades têm bastante capital para investir ali. E aí ele para de deixar ela em especulação e vai investir, mas justamente para não perder, já que sabe que pode vir a acontecer de essa terra servir de assentamento, tá? Então a gente percebe que tem poucas pessoas com muitas terras e que não querem perder de jeito nenhum essa terra para outros grupos que não têm acesso. O minifúndio, ele já é uma pequena propriedade rural com técnicas tradicionais de produção. O que são técnicas tradicionais de produção? Eu vou usar ferramentas rudimentares, como por exemplo o arado, ferramentas manuais, vou utilizar sementes mais naturais, vou utilizar, na verdade, baixa tecnologia de produção. Isso vai se transformar numa baixa produtividade. Detalhe que o tipo de produção que você tem em minifúndio geralmente são mão de obra familiar e geralmente muitas delas são só para subsistência, mas vende para o mercado interno, faz-se também policultura, ou seja, produzir vários tipos de cultura ali dentro, vegetais diferentes, legumes diferentes. Então, a gente viu basicamente o que é um latifúndio, a questão conflituosa referente ao latifúndio e a questão do minifúndio. Então, vamos entender como isso daqui vai gerar o quê? Conflito no campo, certo? Olha só, muitos não têm acesso à terra, como eu mostrei para vocês. A questão da concentração fundiária. Esses aqui ainda, os pequenos que vão ter aqui menos de 10 hectares ainda têm acesso, mas muitos não têm acesso nenhum. E aí, o que acontece? A gente tem esse conflito referente ao agronegócio. O agronegócio vai se estabelecer em grandes propriedades rurais, certo? E ela se expande para áreas de ocupação indígena. Aí fica mais um problema com relação ao campo, porque o agronegócio tem um poder muito forte no Brasil, já que ele confere ao Brasil um lucro dentro do PIB muito grande. Então,
Acaba-se também que você tem, dentro do próprio agronegócio, pessoas que são donos de grandes fazendas e que adentram a política e que vão lutar dentro da política pelos interesses dos grandes agricultores. Então, a gente vê bastante esse conflito bastante sensível, não só do ponto de vista social, como do ponto de vista político. E aí, o que acontece? Esse agronegócio se expande para áreas de ocupação indígena. E aí, esses índios, muitas vezes, não têm como se manter ali, porque acabam sendo, dentro dos seus conflitos ali com os grandes produtores, vão ser mortos, vão ter suas terras invadidas, muitas vezes. Então, é bastante sensível. Um colega já me falou que esteve fazendo um campo, né, de estudos numa terra de ocupação indígena e que ele estava mostrando como, por exemplo, a queimada numa fazenda grande do lado, as fagulhas dessa queimada geraram fogo e acabaram, por exemplo, com a aldeia. Então, a gente vê que é bastante sensível a relação indígena no campo. E outro ponto também com relação ao conflito é a proteção ambiental. A gente vê aqui alguns atores específicos dentro desse conflito. Os indígenas, como eu falei aqui, que não têm a sua terra respeitada porque não se entende a sua terra ocupada como uma terra lucrativa, né? Já que eles não estarão na lógica de ocupação mais voltada para o lucro. A gente tem os grandes produtores defendendo os seus interesses de ter terras, mesmo que seja para não produzir, justamente para conseguir cada vez mais lucro. Você tem a população que não tem acesso nenhum à terra e luta por uma igualdade de acesso à terra, e a gente chamaria essa igualdade de acesso à terra de reforma agrária, o que é diferente dos assentamentos que são feitos. A reforma agrária pensaria numa redistribuição de terras de forma com que a população não fique sem acesso. Já o assentamento, ele vai pegar essas áreas improdutivas e vai redirecionar para essas pessoas que não têm acesso. Então, na verdade, a gente não fez no Brasil uma reforma agrária. Isso continua sendo pauta, principalmente dessas populações que não têm acesso à terra. Nós temos os casos de poceiros que vão ocupar terras devolutas do Estado e temos o caso de grileiros que vão utilizar, muitas vezes, de violência e muitas vezes vão utilizar toda a questão de utilização de títulos falsos, justamente para ocupar a terra. Então, a gente vê que, dentre esses atores, nós temos esses poceiros, os grileiros, temos indígenas, grandes produtores, população sem terra. Tudo isso forma o quê? Todo um contingente de conflito. E aqui a reforma agrária continua como uma questão em aberto para o Brasil. Para a gente resumir a aula, falei para vocês da estrutura fundiária brasileira e dos conflitos no campo. Te mostrei que essa estrutura ela tem uma concentração fundiária. Te expliquei o que é latifúndio, minifúndio, te mostrei o panorama dessa estrutura e os principais conflitos de atores que estão dentro dessa grande problemática do acesso à terra e como a reforma agrária ainda continua em aberto. Fique à vontade para tirar uma foto do quadro. Foi um prazer dar essa aula para vocês e nos encontramos numa próxima.